Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou Nereu Giacomori, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Me acompanha o doutor professor Marcos Eberhard, advogado e também professor da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje estamos no 25º episódio do Conecta, tratando do tema o Acordo de Não Persecução Penal e suas novas perspectivas. Embora já tenhamos enfrentado este tema do Acordo de Não Persecução Penal, isso foi lá no início, nos primeiros episódios do Conecta. Em face da evolução da jurisprudência e da polêmica gerada não só nos tribunais de justiça estaduais, como nos tribunais regionais federais, no STJ e agora no Supremo Tribunal Federal, é conveniente nós fazermos uma imersão novamente nesse tema tão importante e um tema novo no processo penal. Nós não tínhamos esse instituto, o Acordo de Não Persecução Penal, no nosso ordenamento jurídico. Embora em outros sistemas há institutos semelhantes ao nosso Acordo de Não Persecução Penal, como se observa no sistema germânico, onde é possível se suspender a própria persecutio criminis durante a investigação. O Ministério Público é o responsável pela condução da investigação na Alemanha e ele pode, mediante acordo com o consenso do investigado, suspender essa investigação com ou sem condições. Então, é um instituto que se assemelha ao nosso acordo de não persecução penal. Na realidade, é um acordo sobre a não continuação da persecutio criminis, porque a persecutio criminis já se iniciou desde a investigação e ela continua depois do oferecimento da denúncia. O que há é uma interrupção da persecutio criminis, uma suspensão, um truncamento desse procedimento mediante condições. Uma das polêmicas além da confissão, se é necessária a confissão, se essa confissão ela possui efeito só para o acordo de não persecução penal, ou ela atinge terceiros, ou atinge ou não o próprio investigado que confessa. Além desta polêmica, outra polêmica que agora está na ordem do dia no STJ e no STF diz respeito à retroatividade ou não, a natureza do Acordo de Não Persecução Penal, a natureza jurídica das normas que instituíram o Acordo de Não Persecução Penal. Se aproxima muito da discussão que houve quando da transação penal e da suspensão condicional do processo. Acreditamos que este norte, que o norte dado lá, quando da Lei 9.099, acerca da transação e da suspensão, será o norte também que os tribunais superiores darão, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Nós discutimos aqui nos outros episódios do Conecta, com a firme convicção que temos, tanto o professor Marcos Eberhard quanto eu, de que se tratam de normas mistas, com conteúdo forte, um forte conteúdo de direito material, pois extingue a punibilidade, então elas devem retroagir. Tá? Devem retroagir e se aplicar, então, aos processos em andamento. A discussão que eu vejo é os limites desta retroatividade. Se o acordo de não persecução penal atingirá os processos que ainda não receberam uma sentença ou que ainda não transitaram em julgado, ou é possível a retroatividade mesmo depois do trânsito julgado, ou não ocorre a retroatividade. Então, esta é a polêmica. No STJ, a divergência, e agora no STF o tema foi afetado ao plenário, que o professor Marcos vai abordar neste momento. Nós discutimos, professor Nereu, num seminário, aliás, num excelente encontro que tivemos via conferência em Pernambuco, no sábado, sobre alguns aspectos polêmicos do acordo de não persecução penal. E lá
antes de tocar nas decisões judiciais, nós falávamos sobre os enunciados aprovados na plenária de 14 de 8 de 2020, da primeira jornada de Direito e Processo Penal do Conselho da Justiça Federal, do Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal. E me recordo, como evidentemente não poderia me olvidar, do enunciado número 1, que refere assim: a norma puramente processual tem eficácia a partir da data de sua vigência, conservando-se os efeitos dos atos já praticados. Entende-se por norma puramente processual aquela que regulamente procedimentos sem interferir na pretensão punitiva do Estado. A norma procedimental que modifica a pretensão punitiva do Estado deve ser considerada norma de direito material, que pode retroagir se for mais benéfica ao acusado. Diante do conteúdo desse enunciado, que evidentemente é um enunciado que temos como ponto de partida, nós, desde que estamos discutindo o acordo de não persecução penal, em todas as manifestações que nós tivemos, seja no Conecta, seja a partir de qualquer outro evento jurídico, ou até mesmo por escrito, seja manifestações em processos, nós estamos defendendo a natureza híbrida material, processual material, do acordo de não persecução penal, no sentido de que deve retroagir pelo menos para processos que ainda não, para casos penais que ainda não tenham transitado em julgado. No entanto, nós, apesar de decisões, por exemplo, do TRF4, no sentido de que sim, se trata de uma norma de natureza híbrida, e de decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos decisões ainda nesses mesmos tribunais que eu falei agora, estaduais, TJ de Santa Catarina, TJ de São Paulo, mas principalmente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, decisões admitindo a natureza unicamente, exclusivamente processual desse instituto e, portanto, fazendo incidir apenas para inquéritos policiais findos em denúncias ainda não oferecidas. Não é por outro motivo, professor Nereu Giacomoli, que o ministro Gilmar Mendes, há 2 semanas atrás, no habeas corpus 185.913, lá do Distrito Federal, o ministro Gilmar Mendes, ele colocou à discussão que os tribunais brasileiros, mas principalmente o Superior Tribunal de Justiça, está colocando entre a 5ª turma e a 6ª turma e convocou o plenário para responder a questionamentos mínimos que ele colocou neste acórdão, que é um acórdão que é uma decisão, na verdade, de grande importância, que é basicamente o seguinte: o acordo de não persecução penal, ele é uma norma de natureza processual ou ele é uma norma de natureza penal processual, portanto híbrida, que deve retroagir? Não é só. E a confissão? A confissão, ela deve ser prévia ou a confissão é uma cláusula padronizada, ou seja, é uma cláusula que acaba acontecendo, é algo que acaba acontecendo no curso da celebração desse acordo de não persecução penal. E por que ele fez isso? Ele fez isso justamente porque a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça tem negado a natureza penal do acordo de não persecução penal e, portanto, tem deixado de aplicar, tem deixado de fazer incidir o acordo de não persecução penal para muitos processos em curso. Agora, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, e lembro aqui do voto do ministro Nefe Cordeiro no agravo regimental no habeas corpus, número 575-395, uma decisão extremamente recente, que veio agora e que o ministro Nefe vai defender a baixa do processo para eventual propositura de acordo de não persecução penal, já que se trata aqui de uma norma de natureza jurídica mista e, portanto, deve aqui prevalecer a natureza penal desse benefício. Então, vejam, nós ainda temos muitos pontos a discutir no acordo de não persecução penal, e um deles certamente é o alcance da confissão, por exemplo, mas me parece que o mais importante nesse momento
é justamente definir a natureza jurídica na norma que cria o acordo de não persecução penal, que me parece, não se tem dúvida alguma, é uma norma de natureza mista e que, portanto, deve retroagir. Imagino que o Supremo Tribunal Federal vá decidir nesses termos. Evidentemente que nós estamos passando agora por um momento de modificação das cadeiras do Supremo Tribunal Federal e que, portanto, devemos ficar atentos a todo e qualquer movimento. Ainda mais considerando um instituto que tem uma abrangência enorme para inúmeros casos penais com pena mínima menor de 4 anos e que abrange um bom percentual da legislação especial do Código Penal e também extravagante. Esse é o 25º episódio do Conecta Podcast, o Processo Penal Contemporâneo em Debate. Comigo, o professor Nereu Giacomoli, advogado e professor da PUC. Desejo a todos uma excelente semana. Lembrando que o Conecta Podcast vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas, assim como o Conecta Gaps vai ao ar também toda a semana, um episódio curto por semana. Um abraço a todos, uma excelente semana. Fiquem e compartilhem conhecimento pelo Conecta Podcast.